Meus amados, eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor e eu quero também agradecer a Deus, primeiramente, por esse privilégio que Ele está nos concedendo e também agradecer a você que está aí, deste lado aí, mais uma vez, para ouvir a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero convidar você para uma leitura no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 4 e o versículo número 4, que nós lemos assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Meus amados, Débora já é um personagem conhecido, nós que somos crentes, porque Débora foi uma mulher que Deus operou grandemente através da sua vida. Mas, mesmo sendo tão conhecida, lendo a história de Débora, nós ficamos maravilhados de ver como Deus é maravilhoso, como Deus ele é soberano, como Deus pode usar uma pessoa para a sua glória. Então, nesta noite, este versículo veio ao meu coração para nós meditarmos um pouquinho sobre Débora. Débora, ela é uma figura, ela aponta para você que me ouve, você que é uma mulher cristã, você que tem responsabilidade no teu lar, você que tem responsabilidade na obra de Deus, você que é mulher, principalmente, porque o texto diz: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, uma mulher que julgava Israel naquele tempo. Então, nesta noite, eu convido a você para nós olharmos um pouquinho mais, para a vida de Débora. Certamente nós temos algumas coisas que aprender com ela, porque ela foi usada por Deus. E quando Deus usa alguém, certamente essa pessoa tem algo para nos ensinar. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é a capacidade de Débora. Só que a capacidade de Débora não vinha dela mesma. A sua capacidade, ela vinha de Deus. Então nós podemos chamar Débora de capacitada por Deus. Olha o verso 4 e o 5. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então veja, uma mulher altamente capacitada. Por quê? Bom, primeiro porque ela julgava a nação de Israel. Não é? O impressionante é que numa época
em que as mulheres elas não eram vistas, né, de uma maneira tão especial, Débora julgava Israel. O verso diz que os filhos de Israel, quer dizer, a nação, subiam a ela a juízo. As suas demandas do cotidiano, os seus problemas, as suas causas, eles levavam diante de Débora. Então essa mulher, ela tinha uma capacidade de discernimento, uma capacidade de julgamento. Então essa capacidade, com certeza, vinha de Deus. Vinha de Deus. E o verso diz que ela julgava Israel naquele tempo. Então, no tempo de Débora, Israel estava enfrentando uma dificuldade muito grande, porque Israel há 20 anos a nação estava sendo oprimida por um rei ímpio chamado Jabim, e diz a Bíblia que ele tinha 900 carros de ferro. Era um rei muito terrível. Então eram tempos de tristeza, tempo de angústia, tempo de dificuldade. Então, nesse tempo, Débora julgava Israel. Amados e amadas, estamos vivendo tempos difíceis, não é? Tempo de pandemia, quarentena, dificuldades das mais diversas. Mas Deus ainda capacita mulheres. Deus ainda condiciona as mulheres que temem o seu nome com uma capacidade especial para fazer a sua obra, não é? Para cuidar do seu lar, para cuidar dos seus filhos, não é? Deus ainda tem poder e quer usar as mulheres que pertencem a Ele. Então Débora, ela tinha uma capacidade altíssima, ela julgava Israel. E não é só isso, diz que ela é uma mulher profetisa. Essa mulher, ela falava em nome do Senhor. Porque profetiza é exatamente isto. É falar em nome do Senhor. Então essa mulher julgava Israel, né? Claro, fundamentada na lei do Senhor, mas ela também era profetisa. Quer dizer, Deus falava através dela. Minha irmã, Deus ainda pode falar através de você. Claro que pode. Por quê? Porque Deus é quem capacita, né? Essa mulher, ela foi preparada para os seus dias, naquele tempo, de que ela julgava Israel naquele tempo. Então, tempo difícil, tempo de opressão, mas lá estava ela, profetizando e julgando a nação de Israel. E com certeza ainda sendo uma mulher ao lado do seu esposo, porque ela era mulher de Lapidote. Então ela tinha a sua tarefa no lar, tinha esse encargo pesado de juíza, e ela era profetisa. E tudo isso vinha de uma capacidade dada por Deus. Então Deus é quem capacita você, minha irmã. Você que me ouve, você que se sente às vezes sem condição, se vê menor,
no sentido de se sente inferior, mas não é. Não é, porque Deus pode usar a tua vida em prol da sua família, em prol dos teus filhos, em prol do teu esposo. Essa mulher, ela era uma mulher temente a Deus. Por quê? Porque sendo uma profetisa, sendo alguém que falava em nome do Senhor, ela chamou Baraque, que era um comandante do exército de Israel, e deu a ele uma mensagem de Deus. Ela chama a sua atenção para a mensagem de Deus. E o temor dela é demonstrado na forma com que ela diz isso a ele. Está escrito no verso número 6 e 7. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Observe que ela diz assim: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo. Então a palavra de Deus para ela não era uma sugestão, era uma ordem. Deus havia dado uma ordem para que Israel saísse à batalha, né? E essa ordem foi dada justamente ao Baraque, que era o comandante daquele exército. E o temor de Débora leva ela a dar a ele essa informação e dizendo claramente: olha, Deus deu esta ordem, vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon. Deus não te deu essa ordem. Observe que a palavra de Deus ela vê como uma ordem. E mais, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera. Ela estava dizendo, Deus ele vai trazer o Sísera, que era o comandante do exército do inimigo de Jabim, eu vou atrair ele, né, exatamente para esse ponto. E você estará lá, né? Ele virá com seus carros, com a sua multidão, e eu darei na tua mão. Deus estava dizendo, eu vou dar vitória para vocês. Deus estava dizendo, eu vou dar esse Sísera na mão de você, não é? Na tua mão, Baraque. Você tem que fazer isso. Então Débora demonstra aí um temor a Deus. Ela dá uma mensagem a ele e ela é clara. Porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem? Então ela era uma mulher capacitada por Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que sabia que a palavra de Deus era uma ordem. Ela sabia que Deus faria alguma coisa para mudar aquela situação de opressão. 20 anos de servidão, 20 anos de sofrimento. Mas Deus havia determinado o fim daquele cativeiro. E por incrível que pareça, mesmo sendo Baraque o comandante, Deus havia escolhido Débora para fazer esta obra. Débora, ela não esperava, ela não sabia disso.
ela que era profetisa, ela que era juiz, ela que tinha uma família. Todavia, essa grande obra de libertação, Deus tinha ela como um ponto-chave. Por isso, nós percebemos que além de ser capacitada de temer a Deus, nós percebemos que ela tinha autoridade, não é? A autoridade que Débora tinha nas mãos do Senhor, a autoridade que ela tinha de Deus na sua vida, fazia com que ela fosse uma mulher altamente confiável. Porque é isto que Deus faz. Quando Deus investe alguém de autoridade, essa pessoa se torna confiável. Tanto que o Baraque diz a ela, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Ouviram? Então, a presença dessa mulher, o porte, na realidade, a autoridade de Deus sobre a sua vida, gera segurança. E Baraque diz, olha, é uma ordem divina, mas se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Como é que pode? O Baraque, um comandante do exército de Israel, ele fica preocupado. Afinal de contas, o Jabim tinha 900 carros de ferro. Era uma luta aos olhos de Baraque desigual. Então ele disse, eu não vou sozinho, mas se você for comigo, irei. Porém, se não fores, eu não irei. Aí eu fico pensando, como é bom, né, ter uma companheira, ter uma Débora do lado. Imagine você, irmã, que está me ouvindo agora, você ser uma Débora ao lado do teu esposo, né? Imagine que bom ter essa confiança. É claro que o Baraque, ele é temeroso, ele, na realidade, ele está com medo, mas ele se dispõe a ir. Se fores comigo, irei, porém se não fores, eu não irei. Quer dizer, viu, a presença de Débora, ela é fundamental. Deus a chamou para isto. Naquele momento cruciante, o Baraque sabe que ter aquela mulher do lado é vencer. Então ele se dispõe a ir se ela fosse com ele. Isso fala da autoridade com a qual ela estava investida por Deus. Mas ela responde a ele, no verso número 9, e nós percebemos aí uma virtude, ou uma das virtudes de Débora, que é a submissão. Olha o que ela diz a ele, ó. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Observe, ela diz a ele que certamente irei contigo. Não, Baraque, eu vou com você. Pode contar comigo. Porém, não será tua a honra pelo caminho que levas. Quer dizer, esse caminho, essa guerra que você vai lutar e você vai vencer, a honra dessa vitória, ela não será tua. E por quê? Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. Bom, observe que ela sabia que Deus daria a vitória, não é? Ela sabia disso. Porém, ela sabia também que por ele ser um homem, né?
um homem no comando, na frente da batalha, pela lógica, a honra deveria ser dele. Por isso que ela faz o seu papel como profetisa. Ela diz a ele a vontade do Senhor. Mas observe que ele teme e ele tem medo. E quando ele tem medo, nós já encontramos aí a fé e a coragem de Débora. Se ele tem medo de ir sozinho, se ele conta que ela vá, senão ele não irá, não tem problema. Ela vai. Ela diz, certamente irei contigo. Eu vou com você, não tem problema nenhum. Ela poderia ter dito, não, eu não vou não, porque é muito perigoso, você que é o homem. Não. Ela aceita ir. Ela decide ir. Mas ela diz a ele, porém não será tua honra pelo caminho que levas. Por quê? Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. A lógica seria a mão de um homem. Mas quando os homens temem, quando os homens fraquejam, Deus usa as mulheres. Essa é a realidade. Não é? O contexto daquela época, uma mulher comandando um exército, era algo quase que impossível. Mas para Deus não é impossível. Débora não sabia, mas Deus, conhecendo os corações, através da sua presciência, Deus planeja derrotar Sísera através não de Baraque, homem, mas de Débora, mulher. Pode ser que a vitória na vida da tua família, Deus escolheu você. Entendeu? Então, o segredo é você fazer a vontade de Deus. Né? Se você percebe que o cônjuge está com dificuldade, não ora como deveria, está com receio, assuma você essa parte. Ore você, fale com Deus. E Deus certamente vai colocar você numa posição e vai honrar você. Deus vai honrar a tua fé. Débora disse a ele, olha, certamente eu irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas. Não é? Por quê? Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. Então Deus vai dar o inimigo na nossa mão. Mas ele dará pela mão de uma mulher, que no caso seria Débora. E não do Baraque. A lógica seria ele. Mas ele estava com medo. Deus não pode usar medrosos. Na verdade, a fé exige ação. A fé, ela, para ser fé mesmo, ela tem que ter atitude. A fé não é abstrata, né? Quem crê, ele obedece. Quem crê, faz. Quem crê, ele tem coragem. Olha o verso 9 e 10. Contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. E Débora se levantou e partiu. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. Olha que bonito. Ele levou 10.000 homens, como Deus mandou. Mas o reforço estava ali, ó. E Débora subiu com ele. Quer dizer, Débora valia mais do que 10.000 homens. Pelo menos aos olhos de Baraque. Ele disse, se você não for, eu não irei. E quando ela disse que vai, ele reúne 10.000 homens. E Débora subiu com ele. Não é? 10.000 homens sem uma Débora é muito pouco. Então, veja, esse fato, esse termo se levantou
e partiu com Baraque, fala de ela se posicionou para a batalha, né? Ele faz a convocação e Débora subiu com ele. Essa mulher era uma mulher batalhadora pela causa do Senhor. Ela vai em frente. Ela não é uma mulher comum. Ela é uma mulher capacitada por Deus. Ela não é uma mulher comum, ela teme a Deus. Ela não é uma mulher comum, ela está investida da autoridade de Deus. Ela não é comum, ela é submissa. Ela sabe o lugar dela de mulher. Ela sabe. Mas ela sabe que uma vez que Deus lhe confiou uma responsabilidade, ela vai assumir o papel, né? Ela vai ser o ponto-chave da transformação no seio da sua família. Onde os homens tropeçam, Deus vai usar mulheres à disposição. A luta será difícil, mas essa mulher tem fé e tem coragem. Que coisa impressionante. Veja o que Deus faz. Nós não faríamos isso. Débora, para começar, Débora não seria nem juíza, quanto menos liderar um exército. Mas a guerra é do Senhor. Aleluia. E quando a guerra é do Senhor, Ele escolhe os seus soldados. Se a guerra fosse de Gideão, 32.000 estariam lá ainda. Mas como era do Senhor, o Senhor só precisava de 300. Esse é o Deus que nós servimos. Se a guerra fosse humana, daria um jeito para que o Baraque fosse, daria um jeito para ser condecorado depois da batalha, ser honrado. Mas não, a honra não vai para ele. Deus não honra covardes. A quem honra, honra, diz a Bíblia. Então quem será honrada é Débora. E ela é uma mulher decisiva. Por quê? Porque eles partem para o lugar onde Deus determinou, não é? E eles ficam ali, lá no ribeiro de Quizon. Eles ficam ali esperando e realmente o inimigo se prepara. Olha, Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim, até o ribeiro de Quizon. E eles foram para lá, aquela multidão chegando. Ali é a hora decisiva. E na hora decisiva, precisa ter alguém decisivo. Débora está ali. Olha o verso 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Viu? Era decisiva. Ela dá uma palavra aqui de ânimo, de incentivo. Ela diz a ele: levanta-te. Este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. A hora é agora, Baraque. Vamos lá. Não é? Quer dizer, porventura saiu de diante de ti? Quer dizer, Baraque, hoje é o dia da vitória. Deus, porventura, já não foi na tua frente, rapaz? Ânimo. O marido precisa de uma Débora para animá-lo diante da dificuldade, não é? Diante dos obstáculos que surgem na vida ou na obra do Senhor, é preciso mais que o esposo, é preciso uma Débora para falar para ele: vamos em frente, Deus vai dar vitória, Deus já deu a vitória é nossa em nome de Jesus, vamos em frente. É isso que Deus espera de você, minha irmã, que Deus chamou. Não é? Observe que ela percebe a fragilidade de Baraque.
Então ela incentiva ele a fé. Ó, este é o dia que o Senhor tem dado o inimigo na tua mão. Não é amanhã, não. Este é o dia, é hoje. Entendeu? Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Ela estava dizendo, Baraque, Deus já foi na frente, rapaz. Vamos, é a sua vez. Olha o resultado. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Viu? Aí o Baraque desceu. Como é bom ter uma Débora na retaguarda. Profetiza. Aleluia. Mulher de fibra, de coragem. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Débora tinha Deus na vida. Não há demônio que resista uma mulher cheia do Espírito Santo. Não cheia de vaidade, cheia de coisinhas dessa vida. Mulher de fibra, mulher cheia do Espírito Santo. Não precisa nem ser mulher assembleiana, seja crente, cheia da graça de Deus. E quando ele foi, aconteceu aquilo que sempre acontece quando nós cremos e avançamos. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Olha que coisa. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército, até Arosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até não ficar um só. Viram? É exatamente isso. O Senhor derrotou a Sísera. Foi um estrago total no acampamento do inimigo. E o Baraque desceu e luta vai, e não sobrou ninguém. Mas tinha uma surpresa para o final. Entendeu? Por quê? Porque se Débora foi decisiva, Débora também, ela amou o seu povo. Sabe por quê? Porque no capítulo 5, verso 7, depois dessa grande batalha, dessa grande vitória, Débora entoou um cântico. E ela diz assim, olha, cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Cessaram as aldeias, quer dizer, ela se referia à opressão do Jabim durante tanto tempo. As aldeias cessaram, era só opressão. Mas isso foi até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. Mãe, o que a mãe faz? A mãe protege os seus filhos. Não é? A mãe é uma ajudadora, a mãe se preocupa com a família. E Débora, ela se preocupou com a nação. Então, além de julgar, na hora da batalha, ela foi. Na hora que Baraque tremeu, ela não tremeu. E durante a batalha, ela incentivou. Então, ela se levantou por mãe em Israel. Na realidade, ela foi levantada por Deus. O amor é que faz isto. Ela amava a nação de Israel. E você, minha irmã, que ama a tua família, ama os teus filhos, ama a igreja que você congrega, ama o grupo que você coordena, ama o grupo que você rege. Levante-se por mãe, por protetora. Ela era humilde. Nós estamos fechando com esse trecho, ela era humilde. Por quê? Ela era humilde porque quando o Sísera, que era o comandante do inimigo, quando ele se viu perseguido, quando ele viu que os inimigos
que era Israel, estava praticamente derrotando a todos, ele fugiu desesperado correndo. E correndo ele entrou na tenda de uma outra mulher, de Jael. Ela chamava Jael. Ele entrou na tenda dela, né, desesperado. Ele era muito amigo do esposo dela, mas o esposo dela não estava em casa. Mas não era amigo dela. Essa mulher Jael, ela era também amava a nação de Israel. E ele pediu, desesperado, água para ela. E ela correu, né? Ele diz, dá-me um pouco de água. E ela foi lá e abriu um vasilhame de leite, trouxe leite para ele, pediu que ele se deitasse para descansar um pouco. E quando ele se deitou, ela pegou uma marreta, pegou lá uma cunha e desferiu um golpe fatal na sua fronte. E esse terrível Sísera, ele morreu, ele foi derrotado dentro da tenda de Jael. E se cumpriu aquilo que Débora disse para ele. Débora disse, não será tua a honra pelo caminho que levas. E não foi mesmo, porque o Baraque saiu atrás dele, mas não o alcançou. Quando o Baraque entrou na tenda, ele já estava caído, ele já estava morto. Então Débora foi uma mulher grande naquela batalha. E também Jael foi uma mulher decisiva naquela oportunidade. E a Baraque só sobrou mesmo comandar aquele exército e mais nada pelo seu medo. Mas Débora entoou um cântico de louvor a Deus. E nesse cântico, mostrando a sua humildade, o seu reconhecimento, né, a quem merece realmente o valor, ela vai citar Jael. E numa linguagem poética, ela diz lá no versículo 23 e 24, ouça, amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Ouça agora. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Né? E ela descreve a ação de Jael num cântico, numa linguagem poética. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao mastro dos trabalhadores a sua direita, e matou a Sísera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. Viram? Jael, essa mulher também tremenda naquela batalha. E Débora aqui entoa esse cântico e exalta Jael, cuja parte também foi importantíssima. Isso mostra que Débora, além de humilde, ela não queria toda a glória para si. Aliás, um dos efeitos da humildade é esse. Ela reconhece a grandeza de Jael e diz assim, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Todas as mulheres nas tendas, elas sabiam aí que delas, aquela que estava bendita, em destaque, Jael. E quem é que vai reconhecer essa posição de Jael? Débora. Minha irmã, seja uma Débora.
capacitada por Deus, temente a Deus, autoridade de Deus, submissa às ordenanças de Deus, fé e coragem advinda de Deus, decisiva na guerra de Deus, amou o povo de Deus, humilde em reconhecer os grandes feitos do povo de Deus. Minha irmã, Deus conta com você. Fique com essa palavra. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos encerrando agora, mas antes da bênção final, hoje eu convidei a nossa irmã Rosimeire, e ela vai participar conosco cantando um cântico de louvor. Então eu quero que você fique atento. Eu vou agora fazer uma chamada para ela e ela estará louvando o nome do Senhor. Ela já está ciente? Vamos fazer isso agora. Amém. Amém, irmã. Pode louvar o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Paz do Senhor, pastor Silvio. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende forte mão. Sei que as muralhas do Senhor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada, nenhum de mim, que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além do céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos céus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Barreiras para aquele revestido do poder que vem
destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras, tu irás transpor, as mais altas barreiras, tu irás transpor, as mais altas barreiras, tu irás transpor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, nós ouvimos aí a nossa irmã louvando o nome do Senhor. Eu quero agradecer agora a todos os irmãos que participaram. Estou vendo a irmã Roseni, a Fernanda, a Viviane, a Priscila Michele, a Dorcas, a Viviane é minha sobrinha, o Ricardo também. Que bom, né, irmãos? Graças a Deus. Estou muito feliz porque eu queria mesmo que alguns irmãos tivessem uma oportunidade de participar mais ativamente. E devagarinho a gente vai aprendendo, né? A gente vai se adaptando. E hoje eu consegui aí essa participação com os irmãos aí. Tá bem? Meus amados, eu quero convidar como nós falamos de Débora, eu vou fazer mais um convite para uma de nossas irmãs, para essas irmãs fazerem uma oração, né? Só um minutinho aí, que eu quero convidar agora a nossa irmã Priscila Michele, ela estará orando, né? Ela estará orando e, se Deus quiser, eu fiz aqui. Eu estou convidando a nossa irmã Priscila Michele para que ela faça uma oração nesse momento, né? Muito obrigado, viu, irmão? Estou vendo aqui o irmão Josué Barbosa. Está também conosco. Vários dos irmãos, né? Eu vi o nome da Kátia. Estamos orando aí. Muito bem. A paz do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Maravilhoso Deus, aqui estamos nós diante de Ti, meu Pai. Meu Queremos Senhor. te agradecer a rica oportunidade, agradecermos a Ti, meu Pai, pela Tua boa mão estendida sobre nós. Por tudo, Pai, quanto Tu tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por tudo e em tudo. Amém. Amém. Hein? Muito bom. Meus amados, graças a Deus, então, por tudo. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, ter uma noite na presença do Senhor. Amém. Amém.